Olá a todos. A pergunta que fazemos hoje é: quem pode ser um cuidador? Participar da recuperação, da paliação de uma pessoa muito doente ou simplesmente do envelhecimento de alguém requer atitudes como empatia, respeito, atenção, envolvimento, disponibilidade para a troca de afetos e tolerância. Ser ativo nesse papel de cuidador significa compreender o outro. São duas as categorias de um cuidador: o cuidador informal, que é um familiar, amigo, vizinho, escolhido para cuidar como voluntário, sem receber pagamento para isso. Já o cuidador formal é um profissional com treinamento específico para essa função, mediante remuneração em vínculos contratuais. Veja a importância de um cuidador. O cuidador de idosos ou paciente é o profissional capacitado que vai zelar pelo bem-estar físico, psicológico e dignidade de alguém. Atua principalmente em residências particulares, hospitais e casa de repouso. É uma área profissional em expansão, com o aumento do envelhecimento no nosso meio. Treinamento, paciência e controle emocional diferenciam um cuidador. Por esse motivo, é importante investir em boa formação. Saber lidar com as situações mais comuns na vida de um idoso é importante, como o lazer, as patologias, ações de emergência e primeiros socorros, administração de medicamentos e uso de equipamentos, entre outras. Aprender a se comunicar com o idoso é um passo que já qualifica um cuidador. Use frases curtas e fale devagar, seja objetivo, crie ambiente com poucos ruídos, fale de frente para o idoso, olhe nos olhos, não se vire ou se afaste enquanto fala. Dê tempo para ele responder as perguntas, saiba ouvir, chame-o pelo nome e lembre-se de sorrir. E vamos às competências do cuidador: estimular e ajudar na alimentação, ajudar na locomoção e atividades físicas apoiadas, ajudar no cuidado corporal, ajudar a sair da cama, levantar da cadeira, se sentar à mesa, servir de elo entre o paciente, a família e a equipe médica, administrar medicação conforme prescrição, exceto o que for via parenteral, aferir os sinais vitais, fazer mudança de decúbito e massagem de conforto. Também é competência do cuidador comunicar à equipe de saúde as intercorrências, encaminhar solução quando do agravamento do quadro, ou ainda dar suporte psicológico aos pacientes. Existem outras competências que podem ser combinadas, como preparar refeições, cuidar da roupa ou limpeza do quarto. E muito importante, seja organizado. São muitas as tarefas. Tenha uma agenda, marque as funções e compromissos. E então, quais as qualidades necessárias para exercer as competências do cuidador? Primeiro, ter boa saúde, para poder ajudar e apoiar o idoso em suas atividades diárias ou em situações de emergência. Compreensão sempre. Vão existir momentos difíceis em razão da pouca aceitação da diminuição da capacidade física e mental do idoso. Capacidade de observação é muito importante. Existe uma linha tênue entre a necessidade do idoso, o seu desejo
e o risco envolvido. É necessário bom senso e apresentação, procurar se vestir adequadamente, cabelo penteado e, se for longo, preso, as unhas cortadas e limpas, não deve usar maquiagem forte, deve dar preferência ao uso de uniforme ou roupas discretas. Responsabilidade, como em qualquer trabalho, a pontualidade, a assiduidade e o compromisso devem ser respeitados. Motivação é importante tanto para o cuidador quanto para o idoso ou paciente. O cuidador precisa gostar do que faz, ter empatia pelo outro e sentir a alegria com os progressos ou tentativas do idoso. Qualidade ética e moral é fundamental. Respeito com a pessoa idosa e sua família, respeito às suas crenças, sua intimidade. Evite interferir e exerça seu ofício com ética profissional. Conheça um pouco os números. Cerca de 66% dos cuidadores americanos são mulheres, com uma idade média de 48 anos. Quase metade trabalha até 40 horas semanais. 36% são filhos cuidando de pais idosos. 30% dos cuidadores apresentam estresse emocional. Houve um crescimento da demanda nos últimos anos com o envelhecimento populacional. Necessitam ajuda para as tarefas diárias. Muitos são superidosos, ou nonagenários, ou centenários até. Geralmente, o cuidador familiar ou informal é do sexo feminino, ou esposa, filha, nora ou outro familiar mais distante. É importante solicitar a ajuda da família, porque essa geralmente é mais uma função que acumula. Portanto, é necessário conhecer o seu limite. Pode recorrer ao apoio da rede formal para revezar, para ter dias de descanso, por exemplo. E adquirir conhecimentos ou informações de como cuidar de uma pessoa idosa ou da doença pode ajudar também. A família pode ter uma boa relação com o idoso. Ela ajuda quando mantém os laços afetivos, respeita a sua vontade, as suas opiniões, as suas crenças. Ela ajuda quando tem paciência com suas limitações físicas e mentais, apoia as suas necessidades e possibilita o convívio familiar, fazendo o idoso se sentir útil. Mas a família dificulta quando abandona ou ignora, quando menospreza ou ofende, quando superprotege e perturba a sua autonomia. A família pode ter uma boa relação com o cuidador formal. A família ajuda quando auxilia no cuidado, quando supervisiona suas funções sem interferir, quando reconhece seus direitos e deveres, quando trata como um profissional, quando incentiva o cuidador a se capacitar. Mas a família dificulta quando abandona a pessoa idosa, quando interfere no trabalho do cuidador, quando o coloca no meio de disputas familiares, quando atribui tarefas que não são da sua competência, ou quando não respeita um acordo trabalhista que foi previamente firmado. E, por fim, o cuidador deve estar atento às necessidades do idoso, à evolução da doença e avisar familiares e equipe médica quando houver alguma mudança de estágio. Na demência, por exemplo, quando evolui do estágio de esquecimento para o estágio confusional. Espero ter contribuído de alguma forma. Agradeço a atenção e a oportunidade.